Bom dia, pessoal, tudo jóia? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar aqui o conteúdo que a gente vem trabalhando no Direito Administrativo 2 e eu vou voltar àquela classificação da Maria Silvia Zanella de Pietro que a gente vem adotando, só para situar vocês onde que nós estamos na disciplina. Nós temos a categoria dos agentes públicos, que é o gênero, do qual são espécies agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público. Sendo que os servidores públicos, aqui nessa classificação, eles podem ser vistos tanto em sentido amplo quanto em sentido estrito. Em sentido amplo, eles abarcam os estatutários, os empregados públicos e os contratados temporariamente. Em sentido estrito, eles se confundem com os estatutários, também chamados de funcionários públicos. Nós já vimos o conceito de agentes políticos, vimos a divergência que existe nesse conceito entre um conceito mais amplo do Eli Lopes Meireles e mais restrito do Celso Antônio Bandeira de Mello. E na aula passada, a gente estava vendo a conceituação do chamado servidor público estatutário. Então, vamos avançando. Se contrapondo aos servidores estatutários, a gente tem os chamados empregados públicos, que seriam a segunda espécie dentro daquele subgênero dos servidores públicos. Então, só recapitulando, eu estou aqui trabalhando servidores públicos em sentido amplo, como menciona Maria Silvia Zanella de Pietro, e dentro de servidores públicos em sentido amplo, a gente tem os servidores estatutários, que a gente acabou de estudar, os empregados públicos e os contratados temporariamente. Quem são os empregados públicos? Os empregados públicos são aqueles contratados sob um regime de legislação trabalhista. Que legislação trabalhista é essa? É a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, existe no âmbito da administração pública pessoas que trabalham se submetendo a um regime estatutário, e existem pessoas que trabalham se submetendo a um regime seletista, com direito a FGTS, com direito à carteira de trabalho assinada. Esses empregados públicos, eles se caracterizam pela unicidade normativa, o que se contrapõe à pluralidade normativa dos estatutários. Então, nos estatutários, a gente mencionou que há uma pluralidade normativa, porque há uma série de estatutos. Então, eu posso ter um servidor público federal, ele vai se submeter ao Estatuto Federal. Se eu tiver um servidor público estadual, ele vai se submeter ao Estatuto Estadual. Já entre os empregados públicos, pouco importa se eu tenho um empregado público federal, um empregado público estadual ou um empregado público municipal. Todos eles vão se submeter à mesma norma, que é a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. E aqui, entre os empregados públicos, a relação tem uma natureza contratual, o que também se contrapõe à relação estatutária para a maior parte da doutrina. Como eu já mencionei a vocês, a maior parte da doutrina entende que a relação estatutária é uma relação não contratual ou unilateral. Já os empregados públicos têm uma relação de natureza contratual. Os conflitos que porventura ocorram entre um empregado público e a administração pública são de competência da Justiça do Trabalho, ao passo que os conflitos que porventura ocorram entre um servidor estatutário e a administração pública são de competência da Justiça Comum. Então, se eu estou diante de uma relação de emprego público, os conflitos vão para a Justiça do Trabalho. Mas onde que estão esses empregados públicos? Os empregados públicos, conforme previsão expressa da Constituição, que está lá no artigo 173, parágrafo 1º, são os empregados das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações privadas
que explorem atividade econômica. O artigo 173, parágrafo 1º, ele é expresso nesse sentido. Então, toda vez que eu tiver uma pessoa jurídica de direito privado que explore atividade econômica, o regime será o regime trabalhista, ou seja, esse regime regido pela CLT. O artigo 173, parágrafo 1º, diz assim: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestações de serviço, dispondo sobre, inciso 1, sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, ela impõe o regime trabalhista aos servidores de empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações privadas que exerçam atividade econômica. E para as demais, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações que prestem serviço público. Para as demais, não é obrigatório, mas é adotado por legislação ordinária por ser mais compatível com o regime de direito privado a que se submetem. Então, a regrinha, para a gente guardar isso, se se trata de uma pessoa jurídica de direito público, então, autarquias e algumas fundações públicas, o regime jurídico será o regime estatutário. Se se tratar de pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista e as fundações que tiverem natureza de direito privado, aí o regime será o regime de emprego público, que é o regime que seria o regime de natureza privada. E aí, a terceira espécie desse subgênero são os servidores temporários, os contratados temporariamente. Os contratados temporariamente são aqueles contratados por um prazo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. A previsão constitucional para essas contratações temporárias está lá no artigo 37, no inciso 9 da Constituição. Esse dispositivo vai dizer o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, notem, os requisitos para uma contratação temporária são os seguintes: um prazo determinado, uma necessidade, que é uma necessidade temporária, e um excepcional interesse público. Se a minha necessidade não é temporária, se a minha necessidade é permanente, se eu necessito de pessoas para exercerem uma determinada função de maneira permanente, eu tenho que suprir essa necessidade por meio de concurso público. Se o exercício da função não vai ser por um prazo determinado, mas sim por um prazo permanente, eu tenho que suprir também essa necessidade por meio de concurso público. Então, para que eu tenha servidores temporários, eu tenho que cumprir a esses requisitos. O prazo da contratação tem que ser determinado, a necessidade que essa contratação visa resolver tem que ser uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Essas pessoas, elas exercem função. É muito importante que se guardem isso. O cargo, ele continua titularizado pela pessoa que, por exemplo, saiu de licença maternidade e aí gerou a necessidade de alguém exercer uma função por um prazo determinado, que é o prazo da licença maternidade. Então, o cargo continua sendo da titular, da servidora que saiu para cumprir uma licença maternidade. O temporário, ele vem exercer uma função. E o regime ao qual o temporário se submete é um regime chamado pela doutrina de regime especial.
A Lei 8.745, de 93, é a lei que trata a respeito da contratação temporária em âmbito federal. Então, eles são regidos no âmbito federal pela Lei 8.745, com as alterações posteriores. Logo no artigo 2º da Lei 8.745, estão lá previstas as situações fáticas que desafiam a contratação temporária. Então, o artigo 2º, ele define o que é necessidade temporária de excepcional interesse público e arrola todas as situações fáticas que levam à possibilidade de uma contratação temporária. Então, por exemplo, no inciso 1, assistência a situações de calamidade pública. Inciso 2, assistência à emergência em saúde pública. 3, realização de recenseamento e outras pesquisas de natureza estatística efetuada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Admissão de professor substituto e professor visitante. Por exemplo, existem várias pesquisas, vários censos que são feitos pelo IBGE, que são feitos a cada 4 anos. Não teria sentido eu fazer um concurso público para um servidor público que seria o responsável por fazer esses censos, e ele faria isso hoje e depois só faria novamente dali a 4 anos. Então, ele trabalharia hoje e depois ele ficaria 4 anos sem ter que fazer nada, porque ele não teria atribuição, e só dali a 4 anos que ele faria um novo censo. Então, situações como essa são abarcadas pela contratação temporária. São características desse tipo de contratação, primeiro, a determinabilidade temporal da contratação. Eu consigo determinar o tempo dessa contratação. Vai ser uma contratação de até 2 anos, prorrogável por igual período, ou então, será uma contratação de 6 meses. Eu consigo estabelecer qual é o tempo no qual eu preciso dessa contratação. A função, ela é temporária. Então, é vedada a contratação de servidores temporários para o exercício de uma função que é permanente. A função, ela tem que ser temporária. Eu preciso do recenseador e essa função é temporária. O censo vai ser feito, num prazo de 6 meses a cada 4 anos. Então, essa função é temporária. E a situação é excepcional. Eu não posso usar a contratação temporária para situações que sejam de praxe, para situações que sejam cotidianas da administração pública. Então, o que permite as contratações temporárias são situações excepcionais. Por exemplo, uma contratação numa ocasião de calamidade pública, um surto endêmico, um recenseamento. Essas situações, sim, levam a uma contratação temporária. A Lei de Contratação Temporária Mineira, ela teve alguns dos seus dispositivos declarados inconstitucionais, e a gente vai conversar muito sobre isso num seminário que nós vamos fazer em sala de aula, justamente por trazer a possibilidade de contratação temporária para situações que não eram excepcionais e nem de funções temporárias. Então, ele falava, por exemplo, na possibilidade de contratação temporária quando eu tivesse necessidade de pessoal que não tivesse sido suprida por concurso público. Então, eu não fiz concurso público, eu não estou com nenhum concurso público em aberto, eu não estou com pessoas aprovadas num concurso público, então eu vou lá e supro a minha necessidade com servidores temporários. Isso foi declarado inconstitucional pelo TJMG, justamente por não respeitar os requisitos da contratação temporária, tais sejam a excepcionalidade e a temporariedade da função. E aí, já vimos então as 3 espécies que compõem aquele subgênero, que são os servidores públicos. Então, os servidores públicos abarcam os servidores estatutários, os empregados públicos e os contratados temporariamente. Aí vamos ver agora os militares. Os militares são uma espécie de agentes públicos. Os militares abrangem as pessoas físicas que prestam serviço às Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, conforme a previsão
do artigo 142 da Constituição, e as polícias militares e o Corpo de Bombeiros, que estão previstos no artigo 42, com um vínculo de natureza estatutária. Até a emenda constitucional número 18, eles eram colocados dentro da categoria dos servidores públicos, porque a Constituição se referia a eles como servidores públicos militares. Após a emenda 18, é que eles passaram a ser chamados apenas de militares, e não mais de servidores públicos militares. Então, por esse motivo, é que na classificação eles foram colocados numa categoria separada. E a esses militares só se aplicam as normas referentes ao servidor público quando houver uma previsão expressa. A gente vai ver que existem vários direitos que são aplicáveis ao servidor público que não se aplicam aos militares, como é o caso, por exemplo, do direito à greve. O direito à greve é um direito que não se aplica aos militares. E, por fim, falando da última categoria do gênero agentes públicos, a gente tem os chamados particulares em colaboração com o poder público. Quem que seriam as pessoas que se incluem nessa categoria? Nessa categoria estão abrangidas as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração. E aí a gente tem como exemplos a delegação do poder público dos serviços notariais e de registro. Estão lá previstos no artigo 236 da Constituição. O que acontece, gente? O serviço de registro ou serviço notarial é um serviço que deveria ser exercido pelo Estado, pelo poder público. Mas o poder público delega o exercício dessa atribuição. Olhem o que diz o artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por uma delegação do poder público. Então, a pessoa faz um concurso público não para ocupar um cargo público aqui, mas sim para receber a delegação de exercer a atividade notarial. O parágrafo 3º do artigo 236, ele fala isso. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. No passado, essa era uma atividade que passava de pai para filho. É uma atividade extremamente rentável, porque o particular que recebe a delegação do serviço notarial, ele cobra da população que usa aquele serviço taxas e emolumentos que são previstos em lei. O valor dessas taxas de emolumentos são fixados em lei, mas ele recebe uma remuneração, uma retribuição que não é do poder público, e sim do usuário do serviço. Ele sofre a fiscalização do poder público, ele não tem vínculo empregatício com a administração, ele tem uma delegação para o exercício de uma função e a remuneração dele é paga pelo usuário e não pela administração pública. Um outro exemplo de particular em colaboração com o poder público são os chamados jurados do Tribunal do Júri. Como vocês devem saber, os crimes dolosos contra a vida, como, por exemplo, é o caso do homicídio, eles são julgados por jurados e não pelo juiz. Os jurados é que compõem o conselho de sentença e que julgam se o acusado é culpado ou não. O juiz, ele só arbitra a pena. E esses jurados são pessoas comuns que, ao exercerem essa função de jurados, se colocam na posição de particulares em colaboração com o poder público. Então, são exemplos: requisição, nomeação ou designação de jurados e de pessoas convocadas para trabalharem no serviço eleitoral, por exemplo, mesários. Eles não têm vínculo empregatício
e não recebem remuneração. Agora, gente, nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o tema do regime jurídico único. E vocês verão que esse tema ele tem vários desdobramentos que eu vou trazer para vocês. O que acontece? A Constituição da República de 88, ela trouxe na redação originária a previsão do regime jurídico único para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Por que ela trouxe essa previsão? A Constituição, ela se preocupou muito, a Constituição de 88, com o princípio da isonomia. E eu já comentei com vocês na aula passada que era muito comum a gente ter, no âmbito da administração pública direta, nas autarquias e nas fundações, pessoas exercendo atividades similares, mas regidos por regimes jurídicos diferentes. Então, eu tinha, por exemplo, na Secretaria de Fazenda, uma servidora estatutária exercendo a função de agente fazendária, por exemplo, e ao lado dela, uma outra regida por CLT, exercendo a mesma atribuição, fazendo o mesmo trabalho, só que se submetendo a um regime jurídico diferente. Então, uma era concursada, né? Uma havia feito concurso público e a outra, às vezes, tinha sido contratada, não tinha um concurso público, tinha um mero contrato. Uma era regida por CLT, a outra era regida por estatuto. Nós, inclusive, mencionamos, né, na aula passada, o artigo 19 do ADCT, que, visando proteger essas pessoas que estavam no serviço público sem terem ingressado, sendo aprovadas em concurso público, a Constituição trouxe para elas a chamada estabilidade extraordinária, que é a do artigo 19 do ADCT. Pois bem, preocupado com essa situação, a Constituição de 88, no artigo 39, trouxe a previsão do chamado regime jurídico único. Então, ela estipulou lá no caput do artigo 39 que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Mas acontece que a Constituição não falou que regime jurídico único seria esse. Ela simplesmente falou que seria estabelecido um regime jurídico único. E aí surgiram na doutrina várias discussões a respeito do regime jurídico único. Então, a gente tem uma primeira corrente, que era a corrente, inclusive, da Maria Silvia e do José dos Santos Carvalho Filho, que dizia que o regime jurídico único poderia ser estatutário ou seletista. Poderia ser qualquer um dos dois. Caberia ao ente federado escolher qual que seria a natureza. Então, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município é que escolheria se o regime jurídico único seria estatutário ou se o regime jurídico único seria seletista. Mas ele precisaria aplicar esse regime jurídico único de uma maneira uniforme entre todas as pessoas que estivessem em exercício, na administração pública direta, nas autarquias e nas fundações no âmbito daquele ente. Essa foi uma primeira corrente. A segunda corrente, que foi a corrente que a gente tem o maior número de expoentes defendendo essa corrente, é a corrente que diz que o regime jurídico único tem que ser necessariamente estatutário. Que, embora a Constituição não tenha falado isso expressamente, ela fala isso nas entrelinhas. Ela pode não falar expressamente, mas ela fala isso, por exemplo, quando no artigo 39, parágrafo 3º, ela diz assim: aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, incisos 4, 7, 8, 9 e assim vai. Por que essa corrente vai dizer que o regime tem que ser necessariamente estatutário? O que acontece, gente? O artigo 7º da Constituição,
É o artigo que trata a respeito dos direitos dos trabalhadores, ou seja, os direitos daqueles trabalhadores regidos por CLT. No artigo 7º, está lá uma série de direitos. O artigo 39, parágrafo 3º, fala que aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público alguns desses direitos, não todos eles. A Constituição pinça alguns desses direitos. Então, por exemplo, o inciso 4, o inciso 7, o inciso 8, o 9, o 12, o 13 e assim por diante. Notem, se a Constituição pinça apenas alguns desses direitos, é porque o regime não é o regime trabalhista. Porque se o regime fosse o trabalhista, bastava que eu dissesse assim: aplica-se aos titulares de cargos públicos o artigo 7º. Então, aí eu estaria aplicando todos os direitos do regime trabalhista. Se eu só aplico alguns, é porque o regime não é o regime trabalhista. Se o regime não é o regime trabalhista, que regime é esse? O regime é o estatutário, vai dizer essa segunda corrente. Então, essa segunda corrente, ela é defendida pela Carmen Lúcia, ministra do STF, pelo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, pelo Antônio Anastasia, que escreveu a dissertação de mestrado dele sobre esse tema, e pela própria Maria Silvia, que era defensora da primeira corrente, mas que migrou para a segunda corrente. Ela mudou de opinião. E essa segunda corrente é a corrente que foi aceita no âmbito federal pela Lei 8.112 e no estado de Minas Gerais pela Lei 869, pela Lei 10.254 de 1990. Então, tanto em âmbito federal quanto no estado de Minas Gerais, o regime jurídico único aplicado foi o regime jurídico estatutário. Essa que foi a interpretação feita na União e no estado de Minas Gerais. E a gente tem uma terceira corrente, que é a corrente do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e que lembra muito algumas coisas que são ditas agora, né, nessa PEC 52 da Reforma Administrativa Federal, que divide os servidores em diferentes categorias. Então, os servidores que exerceriam funções típicas de Estado, esses, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, teriam que ser estatutários. E os servidores que exercem, e aí é um termo muito pejorativo que o Celso Antônio Bandeira de Mello usa, mas ele chama de funções materiais subalternas, ou seja, aqueles que exercem funções mais operacionais, como no passado existiam, né? Cargos de porteiro, de ascensorista, de segurança, de motorista, no passado existiam cargos para essas funções. Aí o Celso Antônio vai dizer, aqueles que exercem funções materiais subalternas, esses se submeteriam ao regime seletista. Mas volto a dizer, a doutrina que foi aceita, tanto em âmbito federal quanto no âmbito do Estado de Minas Gerais, foi a da segunda corrente, que entende que o regime jurídico único é estatutário. Então, em Minas Gerais, a partir de 1990, por força da Lei 10.254, foi adotado o regime jurídico estatutário. Então, se a gente tinha antes, lá no âmbito da Secretaria de Fazenda, uma pessoa regida pelo regime CLT e outra regida pelo regime estatutário, ambas trabalhando juntas, exercendo as mesmas funções, em 1990, com a Lei 10.254, ambas passaram a ser regidas pelo mesmo regime, que era o regime de natureza estatutária. Ocorre que, quando se deu a primeira reforma administrativa aí, após a Constituição de 88, a primeira grande reforma que aconteceu em 1998 com a emenda 19, isso mudou de figura. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu já mencionei, do plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Esse plano diretor, ele foi de competência do extinto MARE, né, que era o Ministério de Administração e Reforma do Estado.
O ministro que era o titular do MARE à época era o Bresser Pereira. E ele fez um diagnóstico do Serviço Público Federal. E nesse diagnóstico, que eu já comentei brevemente com vocês, ali em 1998, na realidade o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado é de 95, nesse diagnóstico, o Bresser Pereira percebeu que os servidores que ocupavam cargos de funções de Estado, cargos de alta complexidade, cargos que envolviam funções estratégicas, esses servidores, eles não eram atraídos pela estabilidade que existe no serviço público e a remuneração deles era baixa se comparada à remuneração que eles poderiam oferir na iniciativa privada. Por outro lado, os servidores que exerciam atividades de natureza mais operacional, que é as chamadas funções materiais subalternas pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, esses servidores tinham uma remuneração muito alta se comparada à remuneração praticada na iniciativa privada e, além disso, faziam jus à estabilidade, o que os tornavam muito acomodados. Em razão disso, o MARE, à época, propôs o fim do regime jurídico único. Essa foi uma proposição que veio na emenda constitucional número 19 de 98. Então, ele fez uma alteração no caput do artigo 39, que passou a ter a seguinte redação: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Então, notem, caiu por terra o regime jurídico único com a emenda constitucional número 19 de 98. Então, a gente tem uma situação jurídica na qual o regime jurídico único vigorou de 1988, data da Constituição de 88, até 98, data da emenda constitucional número 19. Então, em 1998, caiu por terra o regime jurídico único e eu voltei a poder ter, no âmbito da administração, no âmbito de uma mesma administração direta, de uma autarquia ou de uma fundação, pessoas regidas por estatuto e pessoas regidas pela CLT. Então, em 98, abriu-se essa possibilidade. Só que lá em 2007 foi julgada a liminar da ADI 2135, que é a ação de inconstitucionalidade que foi proposta no Supremo Tribunal Federal. Por quê? O que aconteceu, gente? Percebeu-se uma inconstitucionalidade formal na regra que prevê o regime jurídico único no âmbito da administração. Como vocês já devem ter estudado em direito constitucional, as leis, as emendas constitucionais, elas têm que passar por um processo legislativo. E uma emenda constitucional, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que tenha sido aprovado na Câmara, por exemplo, se ela sofreu uma alteração no Senado, ela tem que voltar para a Câmara para ser aprovada novamente essa alteração. Só que isso não foi feito no dispositivo do artigo 39, que trata sobre o fim do regime jurídico único. Ele sofreu alteração em uma das casas, já tendo sido aprovado pela outra casa, e ele não retornou à casa de origem. Por isso foi proposta a ação de inconstitucionalidade 2135. E em 2 de agosto de 2007, foi deferida uma liminar para voltar a vigorar o chamado regime jurídico único. Então, o STF, na ADI 2135, deferiu parcialmente uma medida cautelar com efeitos ex nunc, ou seja, efeitos não retroativos, para suspender a eficácia do artigo 39 caput da Constituição na redação dada pela emenda 19. De acordo com o voto do relator, em função da liminar concedida, voltou a vigorar a redação original que estipula o regime jurídico único. Então, a partir de 2 de agosto de 2007,
voltou a vigorar o regime jurídico único, mas sem retroagir os efeitos. Então, se entre 1998, data da emenda 19, e 2007 foram admitidas pessoas em regimes jurídicos diferenciados, a ADI 2135 não tem o poder de retroagir. E mais recentemente, no dia 3 de setembro, a gente teve a retomada do julgamento da ADI 2135 com um voto da ministra Carmen Lúcia pela inconstitucionalidade parcial desse dispositivo, ou seja, pelo retorno do regime jurídico único. Então, foi um voto de confirmação dessa cautelar que já havia sido deferida. Atualmente, o julgamento está suspenso. Então, depois do voto da ministra Carmen Lúcia, o julgamento foi suspenso e deverá ser colocado em pauta mais para frente. Então, só para recapitular e para a gente finalizar essa aula, o regime jurídico único foi previsto na Constituição de 88, vigorou até a emenda 19 de 1998, tanto na União quanto no Estado de Minas Gerais, a interpretação que se deu é que o regime jurídico único deveria ser o estatutário. Em 1998, ele foi revogado por força da emenda constitucional número 19 e em agosto de 2007 ele foi restaurado em razão de uma cautelar que foi deferida na ADI 2135, ok? Nós vamos tratar um pouco mais sobre regime jurídico único na nossa aula de quarta-feira, em que vocês vão ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas, tá bom? Um abraço!